noite. As imagens já mostram o quanto estamos encantados aqui em Portugal. Isso mesmo, a nossa equipe desembarcou nesse país que tanto tem a ver com o nosso Brasil. A nossa terra-mãe tem encantos especiais e é por isso que durante algumas semanas vamos mostrar para você Portugal com todos os seus detalhes. O nosso passeio começa na cidade do Porto, uma cidade cheia de encantos, de mistérios, de beleza que você vai desfrutar a partir de agora. Atravessa o rio. Para nós brasileiros, a nossa visita a Portugal tem um sabor todo especial. E já aqui no Porto, em várias situações, eu consigo ver de onde vem tanto dos nossos costumes. As roupas penduradas, escancaradas nas fachadas das casas, as ruas pequenininhas tortuosas que me lembraram tanto das ruas que a gente percorreu há pouco em Paraty. O cheirinho do mar em contraste com essa arquitetura barroca que nos lembra muito Salvador. Enfim, o Porto é lindo. Olha, essa cidade, também conhecida como a cidade invicta, faz jus ao lema. Dirigida sobre um monte. Estamos na muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Essa é a segunda cidade mais importante de Portugal, conhecida mundialmente pelo bom vinho, o vinho do Porto, e tombada como patrimônio mundial pela Unesco. O nosso passeio só está começando e eu tenho certeza que você vai se encantar. Eu estou encantada aqui e quero mostrar tudo isso para você. Da Ribeira até à Foz, pedras sujas e gastas. Porto é a cidade que deu origem ao nome do país, Portugal. Aqui na época dos romanos, os romanos atracavam seus navios e chamavam essa região de portos. Ali na frente, a região já era conhecida como Cale, Portus Cale, com a evolução fonética Portugal. Aliás, esse lugar onde eu tô, para contar um pouco dessa história para você, é um lugar muito bonito também e que também tem uma outra história. Aqui é a Bataria da Vitória. Na época de Dom Pedro I, nosso Dom Pedro I, para eles o Dom Pedro IV, estava em guerra, era a guerra liberal contra o seu irmão. Ele tinha uma das suas principais batarias aqui nesse lugar. E hoje é um mirador, um mirante muito interessante, que a gente consegue avistar muito da cidade do Porto, muito de Vila Nova de Gaia. Daqui de longe a gente vê as caves e olha, ali tem a Sé, a Igreja do Porto, a Igreja dos Grilos. E repara ali naquela ponte, ela foi executada, concebida por um dos discípulos do Eiffel. E ela tem a mesma estrutura, muito parecida com a Torre Eiffel, que é tão famosa, que fica lá em Paris. Por pedras sujas e gastas. A cidade do Porto é ligada à Vila Nova de Gaia através da Ponte Luís I. E olha, essa é uma ponte lindíssima que vale a pena visitar. Vem e atravessa o rio. Junto à Serra do... E olha, quando você estiver em cima da ponte, dá uma olhadinha para a Muralha Fernandina. Ela é linda e foi construída para proteger o Porto na época da Reconquista. Recebeu esse nome porque foi concluída por Dom Fernando, que na época era o rei de Portugal. Isso tudo no finalzinho do século XIV. E olha, de cima a vista é muito especial. Você consegue admirar todo o centro histórico do Porto. Junto à ponte Luís I, tem um lugar tão especial, com um monte de coisas para fazer. Lojinhas para você comprar, música para você ouvir, natureza para apreciar. Ah, tem muita coisa boa. Uma das coisas que você precisa fazer quando vier à cidade do Porto é sentar num dos restaurantes no Casario da Ribeira e dar uma boa relaxada. Além de restaurantes maravilhosos, o Casario da Ribeira fica junto ao Rio Douro. E a vista aqui para Vila Nova de Gaia é fantástica. Sem contar que a gente está num pedaço maravilhoso que faz parte da zona histórica do Porto. E olha, tem uma atmosfera incrível, é única. Só sentando aqui para você entender o que eu estou falando. Vale a pena, viu? É mais do que eu imaginava. Tenho saudades de mim. No Centro Histórico do Porto, vivemos parte da nossa história e da história de Portugal, visitando monumentos, igrejas, museus e praças. O meu fado, meu fado, meu fado. Chegamos
Temos a Praça da Liberdade, a principal praça da cidade do Porto. Essa praça tem um monumento de Dom Pedro IV, para nós brasileiros, Dom Pedro I. E lá no fundo, o edifício da Câmara Municipal, a Prefeitura da cidade do Porto. Um detalhe interessante aqui na praça é que todos os edifícios têm uma cúpula muito linda. É realmente uma daquelas praças que a gente vai se deleitar, é linda demais. E a gente continua esse mergulho pela história, passeando agora nas igrejas da cidade do Porto. E a gente está em frente à Igreja da Misericórdia, uma igreja no estilo rococó do século XVII. E ela tem alguns detalhes interessantes, mas eu te conto lá. Que riqueza que é essa igreja, são muitos detalhes. A hora que eu entrei, eu me espantei, eu não esperava que fossem tantos. Olha, o teto é todo esculpido em gesso, um trabalho lindíssimo. A porta da igreja já é bonita, um trabalho de escultura na madeira, assim como o Banco dos Mesários. A gente tem no altar esculturas que parecem esculturas de mármore, mas também são feitas de madeira. A presença dos azulejos, uma característica forte da cidade do Porto. E os lustres maravilhosos, o órgão, que é um órgão ibérico de tubos, olha que preciosidade. E tem mais, eu vou mostrar para você a pérola principal da Nossa Senhora da Misericórdia. Esse é o Fons Vitae, que fica aqui numa das salas da Misericórdia do Porto. Aliás, uma sala muito especial, onde os mesários se reuniam antigamente para tomar as decisões importantes. E a hora que eu entrei nessa sala, fiquei encantada com esse lustre, que é muito bonito, e esse teto, olha o trabalho, a madeira toda entalhada, em cada um desses nichos uma obra de arte, é realmente um espetáculo, né? E esse quadro que é maravilhoso, uma obra grande, é óleo sobre madeira, é um quadro do século XVI e que, segundo os historiadores, foi encomendado por Dom João I. E essa daqui é a Sé do Porto, é a principal igreja da cidade do Porto. Aqui no Porto, a Missa do Galo é realizada aqui. Um detalhe interessante é que essa igreja de estilo românico, com uma construção do século XII, foi a igreja em que casou Dom João I com Philippa Lancaster. Uma igreja cheia de história, linda e que você vai ver agora por dentro também. Essa é a imagem de Nossa Senhora da Vandoma, é a padroeira da cidade do Porto. Esse altar tem uma história muito interessante, ele é um sobrevivente. Esse altar é todo feito de prata e na época da invasão francesa, aqui na cidade do Porto, esse altar foi todo coberto por gesso para ficar disfarçado. Dessa forma, ele hoje está aqui preservado. É mais que eu imaginava, a parte interna da igreja é realmente linda, é uma surpresa. E olha, apesar de ser uma igreja no estilo românico, como ela sofreu muitas alterações, ela tem aqui um pouco do estilo gótico, barroco, rococó, neoclássico. E é bom a gente parar aqui em frente a esse altar e observar os afrescos de Nicolau Nassoni, que são maravilhosos. Olha que espetáculo. Ali o altar do fundo de talha, que é madeira entalhada com folha de ouro. É um trabalho de tirar o fôlego, né? E ainda a rosácea da Sé do Porto, que é um dos pontos importantes que todo mundo vem para admirar e vale. A gente perdeu alguns minutos para apreciar essa maravilha. E essa daqui é a Igreja do Convento de São Francisco. É uma igreja que foi construída no século XII, mas sofreu algumas alterações. E a fachada, portanto, já é do século XVIII, no estilo barroco. Agora a construção em si é do estilo gótico-românico. É uma igreja muito bonita, a gente vai visitar o interior. Ela tem um trabalho de talha maravilhoso, que é o que mais chama a atenção de todo mundo que visita a Igreja de São Francisco. Eu te convido para ir lá comigo. Essa é a capela mais importante da Igreja de São Francisco. É a capela de São João Batista. Ela foi construída no ano de 1500, portanto do século XVI, por Diogo de Castilho e representa o batismo de Jesus Cristo por João Batista. Agora, esse aqui é o cartão postal da Igreja de São Francisco. É a árvore genealógica de Jesus Cristo. Olha que interessante. Essa é a capela de Nossa Senhora da Soledade, ou a Capela da Saudade. E um detalhe muito interessante que chama a atenção é esse portal de 1764. Olha que coisa linda, toda entalhada também e folhada a ouro.
Olha, é interessante observar que aqui no chão da igreja de São Francisco, a gente ainda tem os túmulos e alguns com brasões das famílias. E olha, aqui as famílias mais ricas estariam na frente, bem próximas ao altar, e os padres franciscanos estariam enterrados na nave da igreja. E o nosso passeio pela cidade do Porto continua. Nós vamos agora à Praça Gomes de Teixeira, também conhecida como a Praça dos Leões. Aqui na Praça dos Leões, bem em frente à universidade, temos duas lindas igrejas. A Igreja das Carmelitas, que é uma construção do século XVII, no estilo barroco, e a Igreja do Carmo, uma construção rococó do século XVIII e que tem um detalhe muito interessante. Ela tem um painel na lateral que foi idealizado pelo artista italiano Francesco Di Franceschi e que conta um pouco da história da criação da Ordem das Carmelitas. Aliás, esse painel a gente consegue ver com facilidade aqui no Porto e ele tem três funções: embelezar, educar e proteger, como tem feito aqui na Igreja do Carmo. Agora, olha, até o século XVIII era proibido que uma igreja fosse construída ao lado, colada na outra parede com parede. Observe ali, no meio a gente tem uma casa, aquela porta verde é uma residência. É uma casa portuguesa, com certeza uma casa portuguesa. A poucos passos da Praça dos Leões existe um lugar que você precisa parar, relaxar e apreciar a beleza. É a livraria Lelo e Mano, que já foi chamada de livraria Chardron e que tem uma singularidade, é linda e eu tenho certeza que você vai se encantar. Olha, repara nessa fachada neogótica, nas duas figuras que representam bem o que é a livraria, arte e ciência. Eu te convido para um bate-papo gostoso. Se você já assistiu ao filme do Harry Potter, provavelmente essa escadaria é a familiar. Na verdade, a autora se inspirou nessa livraria, que já teve o nome de livraria Chardron. Hoje ela é conhecida como Lelo, mas na verdade ela é a Prólogo e é considerada a terceira livraria mais bonita do mundo. Eu conheço a de Buenos Aires, Ateneu, conheço a de Maastricht. Aliás, essa a gente já mostrou aqui, inclusive, na Rede Vida. E hoje eu posso falar para você que, do meu gosto pessoal, essa daqui é o concurso. Mas vem cá, porque quem fala melhor desse assunto é o seu Antero Braga, que cuida dessa livraria com... Ele falou que não é só amor. Eu venho me divertir, venho me cultivar e veja bem a sorte que eu tenho, é que ainda me pagam. Ainda te pagam para isso. Antero, você estava me explicando o porquê você pessoalmente considera a sua livraria a mais linda do mundo. É pela seguinte razão. Começar a Bookland, considerada por The Guardian uma livraria mais bela do mundo, aqui há uns anos, era uma antiga catedral. A segunda classificada foi a Ateneu. A Ateneu, portanto, em Buenos Aires, era um antigo teatro. Esta foi sempre livraria, portanto, nunca teve nenhuma outra atividade que não fosse vender livros. Daí que eu diga que é a mais bela do mundo e as pessoas acabam por concordar. Mas, por outro lado, isso me permite, o prazer maior que eu tenho não é esse. É ser considerada, de facto, aí sim, a terceira melhor livraria do mundo. Essa livraria, ela tem uma arquitetura muito diferente, muito especial. Esses painéis que eu olho e tenho a certeza que são feitos de madeira, eles são de gesso? São. São de gesso e é muito interessante, porque a madeira que está cá é brasileira. O que vem em madeira é esculpida e é brasileira, porque na altura a Chardron e a Lelo tinham uma grande relação com o Brasil, desde os dicionários, etc. Portanto, os Essas de Queiroz, etc. Tudo ia para o Brasil. E, segundo consta, não sei que não era vivo nessa altura, mas segundo consta pagavam com material, então acho que tinha muita madeira também para cá, portanto a madeira é sucupira. Depois há todo um trabalho de gesso que é feito, quando olha para os tetos vai verificar que não é madeira, é gesso. Ela não é só mais uma livraria, porque é um ponto turístico, claro, né? Inclusive foi premiada pela TripAdvisor. Claro. E esse lugar é especial, você precisa conhecer. Quando vier à cidade do Porto, já sabe, tem que passar aqui na Prólogo. Na Prólogo. Conhecida como Lelo. Sabendo-se que o Porto é uma nação. Está bem? E ser muito bem recebido pelo Antero Braga. Muito obrigada. Nada, foi um prazer, viu? Obrigado. Se soubesse que
Os livros fazem parte da fama da cidade do Porto, mas é claro que tem muito mais. E o vinho do Porto é um desses que a gente sempre lembra quando pensa nessa cidade tão especial. E é claro que na nossa visita aqui é obrigatória uma passagem pelas caves de Vila Nova de Gaia. E a Cláudia é a nossa guia, já está de capa, chapéu, prontinha para nos explicar como é que funciona todo o processo do vinho do Porto, certo, Cláudia? Exato. Vamos entrando então por aqui, cuidado. Olha, aqui já tem um cheirinho diferente, a gente já tem uma predominância no olfato da uva, do vinho, né? Sim, porque E aqui é o que, Cláudia? Aqui é um dos armazéns que servem para o envelhecimento do vinho do Porto. Então, basicamente, o vinho do Porto é produzido na região do Douro e 2 anos após todos os processos naturais, incluindo a colheita e a fermentação, o vinho então é trazido para aqui para iniciar a sua maturação. Pois dependendo do tipo de vinho do Porto, pode evoluir mais de 10, 20, 30, 40 anos. Quanto mais velho, melhor? Isso só com os vintage. O vintage também tem uma qualidade extraordinária, mas vem de um só ano. Esses anos vintage só acontecem 2, 3 vezes por década, então é um vinho extremamente raro, muito sensível, muito exigente ao nível do armazenamento e da manutenção. Vintage não é porque o vinho é antigo, é porque aquela safra foi especial e ele foi separado, é isso? Não, mas sim, vintage vem de colheita fantástica, colheita excepcional. Esta não Esse edifício é do ano... É muito mais antigo. Como cave funciona desde 1811, então há Como mais... cave é Sim. desde 1811, Sim. só que antes de ser cave aqui era um mosteiro. Um mosteiro, sim. Olha que interessante, aqui é uma passagem secreta. Era, que ia dar lá em cima. Você já foi lá, Cláudia? Não dá para passar. Acho que a esta altura já não se consegue passar, fica muito estreito. E então, mas continua a haver água. Mas aí, fala o quê? Que essa passagem leva até onde? Sim, supostamente até ao cimo da colina. E é de onde vem esta mina de água, que é natural e que ajuda de forma também natural a manter os níveis de umidade e de temperatura aqui, porque nós não temos ar-condicionado. Então, como é que... Esse frescor que eu estou sentindo sim, é natural. Graças a essa água que vem lá da alta da colina. Sim, e temos outros orifícios no edifício, mas o que é muito importante é, por exemplo, quando faz muito calor, temos que, por exemplo, molhar o chão. Por isso é que o chão é de madeira, não sei se já repararam. Aqui o que está acontecendo? Eles estão trabalhando e eu estou vendo aquilo que está saindo é vinho. É, tirar a limpo. Estão a tirar em limpo, é aquilo que se chama, é um processo que consiste em retirar vinho de uma pipa para colocar noutra, pois esta é limpa. Portanto, agora já não temos, normalmente aqui temos a informação sobre a quantidade de vinho, a identificação do vinho, agora está cortada para depois, quando voltarem a encher, voltarem a colocar. E esse processo acontece com uma periodicidade? Sim. Normalmente todas as semanas fazem isso com um vinho diferente, com um balseiro Aí diferente. tira todo o vinho que está numa pipa, coloca passa na outra, sim. faz a higienização dela e volta o vinho para a pipa que ela estava. Exato. É um trabalhão danado, né? É, mas eles estão habituados. Isto aqui é a escala que nós usamos, está o vinho a subir, estão a ver? Pronto. E vai parar tem que parar ali em 20.054 litros, que é o total que tem neste momento e foi verificado a última vez em agosto, 29 de agosto. Através desse equipamento, desse processo, a gente consegue saber quantos litros tem dentro do balseiro. Não, tonel, neste caso é tonel número 5, que pode levar quase 21.000 litros. Através desse equipamento a gente consegue saber exatamente quantos litros de vinho tem dentro desse tonel, é isso? É. Uma curiosidade, por que aqui é escurinho assim? Porque ajuda bastante ao repouso do vinho. Se fosse
Por acaso, esta zona da cave até é relativamente movimentada porque temos as visitas, mas isto é só uma parte da cave. Temos zonas muito mais escuras da cave onde o vinho do Porto está a envelhecer. E claro, também a iluminação é controlada, não está sempre ligada. Mas é proposital. Sim, sim, Esse sim. ambiente escuro umidade, escuro, tudo faz isso com que o vinho faz envelheça de uma sim, forma sim. mais saudável e tenha mais qualidade. Exatamente. Essa é a última parte da nossa visita, né, Cláudia? Sim, é a melhor parte. É a melhor parte, segundo a Cláudia. Bom, aqui o visitante experimenta os vinhos? Sim, neste caso temos 3 vinhos diferentes para provarem, sendo que todos são os tais vinhos do Porto feitos a partir do lote, ou seja, a mistura de diferentes colheitas. Temos o branco, temos o tinto rubi e temos o tinto tawny, e depois de provarem vão dizer qual é o que preferem. Agora, existe aqui em Vila Nova de Gaia já um outro conceito, um conceito moderno de perceber o vinho do Porto. Aqui, por exemplo, no espaço multimídia Porto Cruz, a gente tem inclusive algumas interações através de um painel onde a gente pode selecionar o que nos apetece em relação aos 5 sentidos. A gente tem inclusive a sugestão do vinho, uma sugestão bem individual para cada gosto. A Carmen é a nossa guia aqui no Centro Multimídia e ela vai nos ajudar então a entender melhor essa sala. Nesta sala de provas fazemos a prova de 3 vinhos. Este aqui temos o branco, o reserva e o LBV 2001. Fazemos aqui uns pequenos jogos em que as pessoas podem descobrir a cor, o cheiro e a prova. Se não desejarem provar, temos estas cuspideiras aqui, apenas para ficar com o paladar do vinho. E que podem ficar fechadas assim e abertas só quando necessário. Esse passeio pelo Porto está incrível. E agora, olha, a gente está de frente para a Estação São Bento. É uma estação de trem maravilhosa. Aqui dentro, no vestíbulo, a gente tem obras lindíssimas. São 20 mil azulejos. É um espetáculo. Dá só uma olhada. Através da Estação São Bento, é possível pegar trem para outras cidades portuguesas. Essa é uma estação que tem movimento intenso, aliás, como algumas ruas do Porto. Essa é a Rua Santa Catarina, é a rua comercial mais movimentada do Porto. São várias lojas, muita gente passeando, fazendo compras. E aqui tem um lugar que você precisa apreciar. É o cartão postal do Porto, é o Café Majestic, que tem uma construção muito antiga e muita história para contar também. Até o céu conspira que és tu, quem quero amar, amar. Eu nem só entrei, mas sentei ainda com 2 amigas aqui, uma brasileirinha que mora aqui em Portugal, né, Carla? E a Rosalina, que é tia Rosalina, que é amiga da minha mãe também, que foi bom que a gente se encontrou aqui e botou os papos em dia, né? E agora nesse lugar maravilhoso. Ó, deixa eu te falar uma coisa, o Café Majestic é muito antigo, é considerado um dos 10 mais bonitos cafés do mundo e ele foi construído em 1921. É incrível, esse cafezinho aqui vale a pena. Agora a gente pode pedir um passaginho de nata, né? Que tem tudo de ti, tem ritmo e alegria, que é o que tu me dás a mim. É, que gostoso! E como toda viagem, esses momentos ficam registrados na nossa memória e também nas fotografias. Falando nisso, não deixe de visitar o Mosteiro Serra do Pilar, porque de lá a gente garante os melhores cliques. Em mim, dança comigo, aos teus desejos direi sim. Daqui você tem a melhor vista sobre o Porto. A gente realmente precisa vir, parar e observar. E olha, o nosso passeio termina aqui, mas eu posso te confessar que eu vou embora com o coração cheio de saudade. Foi uma experiência incrível. O Porto superou as minhas expectativas. É muito mais bonito do que eu imaginava. Eu quero agradecer à Associação de Turismo do Porto, ao nosso guia querido que deu aula pra gente de história e teve uma paciência incrível, Ricardo Caetano, ao Paulo Machado, do Consulado de Portugal no Brasil e a toda a nossa equipe que ajudou para que esse Rede Vida Visita ficasse tão especial.
A gente continua em Portugal. Na próxima semana tem muito mais e eu tenho certeza que você vai gostar. Uma ótima noite para você e até a próxima. Come true.